Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, vamos agora falar sobre o crime do emprego de irregular de verbas ou rendas públicas, que está previsto no artigo 315 do Código Penal, certo? É um crime onde se busca proteger esses fundos públicos, né, as verbas públicas, proteger de uma administração irregular, de uma administração despótica. Então, aqui, como eu coloquei para vocês, até grifei, nesse crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o 315 nos diz dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Olha para a pena. A pena é de 1 a 3 meses. Então, começando pela análise dessa pena, a gente percebe que é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, né? E que a pena mínima, por não extrapolar 1 ano, faz com que seja possível também a suspensão condicional do processo. Então, aí é possível transação penal, possível suspensão condicional do processo, tá? Tudo de acordo com a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, uma vez que é admitida essa transação penal, fica inviabilizado o acordo de não persecução penal, que veio agora com o pacote anticrime e está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Bom, analisando esse tipo penal, né, a gente vê que esse tipo, ele busca, ele incrimina o emprego irracional, arbitrário das verbas, das rendas, né, públicas, né? E se não fosse assim, né? Se não se buscasse impedir esse emprego irracional, arbitrário das verbas públicas, a gente poderia ter uma verdadeira anarquia, né, nas finanças públicas. Então, o emprego dessas verbas, ele deve obedecer o que está previsto na lei. E aqui, esse crime pune exatamente o emprego irregular. Quando é que ele é irregular? Quando ele contraria a destinação prevista em lei, tá? E aqui quando a gente fala em lei, o legislador colocou aqui lei, está se falando não de qualquer ato normativo, né? Aqui não entram os decretos ou quaisquer atos administrativos. Eles ficam excluídos, tá? Aqui a gente não faz uma interpretação extensiva da palavra lei utilizada pelo legislador. Importante falarmos também do sujeito ativo, né? Como eu coloquei aqui para vocês, o sujeito ativo é apenas o funcionário público que tenha o poder de administração de verbas ou rendas públicas, conforme eu escrevi aí para vocês. Então, o sujeito ativo não é qualquer funcionário público, só os que têm esse poder de administração dessas verbas ou rendas públicas. E coloquei exemplos: presidente da República, os seus ministros, governadores, secretários, diretores de entidades paraestatais, administradores públicos, etc., né? E aí você me pergunta, professora, não vi aqui falar do prefeito. E se for prefeito, esqueci de grifar aqui prefeito, se for prefeito municipal ou seu substituto, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Se o sujeito ativo for o prefeito, a conduta vai ser aquela que está prevista nesse Decreto-Lei 201 de 67, tá? E esse Decreto-Lei vai prevalecer sobre a norma do Código Penal, tá? Sobre essa norma, sobre esse artigo 315 do Código Penal, por força do princípio da especialidade. Professor, é possível cooperação de particulares nesse crime? É possível sim, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, né? Situações em que essa colaboração, essa cooperação, ela pode ser feita, né?
Quando nós trabalhamos as características gerais dos crimes praticados por funcionário público, nessa aula eu conversei com vocês sobre a possibilidade de terem a cooperação do particular, né? E outra coisa também importante lembrar quanto ao sujeito ativo é que se esse funcionário público, né, que tem esse poder de administração de verbas públicas, se ele também ocupa cargo em comissão, função de direção de assessoramento de algum órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, ou fundação instituída pelo poder público, vai ter aquele aumento de pena de 1/3, aquela majorante de 1/3, prevista lá no artigo 327, parágrafo 2º, que nós também já conversamos a respeito. O que mais? Quanto ao elemento subjetivo, só é punido, essa conduta, né, só é punível na modalidade dolosa. Que dolo é esse, professor? É a vontade livre e consciente de desviar fundos públicos dessa meta especificada em lei, né? Aplicar de forma diversa do que está estabelecido em lei. Então, a gente ele tem a vontade livre e consciente de desviar esses fundos dessa meta estabelecida em lei. É irrelevante a finalidade da conduta, tá? É irrelevante se ele quer um enriquecimento para si ou para outro, ou se ele não teve enriquecimento nenhum, enfim, aqui não é necessário um dolo específico, tá? O elemento subjetivo específico, não, basta o dolo genérico aqui. E, obviamente, não tem previsão da modalidade culposa, então é um crime que não é punido na modalidade culposa. E eu coloquei aqui uma observação sobre inexigibilidade de conduta diversa, né? É possível a aplicação dessa dirimente nesses casos? Como assim, professora? Me dá um exemplo. Imagina que esse agente que tem esse poder de comando, de gestão de aplicação dessas verbas, que ele desvia dinheiro, desvia da destinação, desvia, né, não emprega, não dá a destinação prevista na lei, ele desvia esse dinheiro para abastecer viaturas de policiais, viaturas de policiamento preventivo, né? Para quê? Para não deixar a população de um determinado local desprotegida. Professor, e aí? É possível falarmos nesse caso, né? Uma tese de defesa seria justamente argumentar que ele agiu dessa forma porque dele não se poderia esperar uma conduta diversa, né? Inexigibilidade de conduta diversa. E tem também a possibilidade de alegarmos um estado de necessidade também como tese de defesa de pessoas que estejam sendo acusadas da prática desse crime, né? Por exemplo, tem uma situação extrema, uma calamidade pública, né? Uma calamidade pública, ela justifica o emprego, justificaria, né, o emprego irregular de verbas para atender prontamente aquela situação emergente. Então, aqui, nesses casos, né, por exemplo, de calamidade pública, em que houve um emprego irregular de verba, irregular no sentido que ela não foi dada a destinação prevista na lei por causa dessa calamidade pública, e aquele dinheiro foi usado para atender uma situação emergente. Aqui nós temos o estado de necessidade, que, como vocês sabem, é um excludente exclui a ilicitude, né, daquela conduta. Então, é outra tese também que pode se falar, tanto a inexigibilidade de conduta diversa, quanto o estado de necessidade. Quanto à consumação, quando esse delito ele se consuma com a efetiva aplicação irregular dessas verbas ou rendas, né, para uma outra finalidade que não seja aquela finalidade especificada em lei. E a simples destinação, sem a posterior aplicação, né, o emprego efetivo mesmo,
constitui apenas a tentativa. É tentativa porque gera um perigo, né, para a regularidade administrativa. Então, se houve a destinação, tá? A destinação, por exemplo, foi transferido para um outro fundo que não deveria ser aquele. Nós temos, mas que não tenha sido gasto efetivamente, a gente tem apenas a tentativa. A consumação é com a efetiva aplicação, com o efetivo gasto daquele dinheiro de uma forma que não é especificada em lei. E aí, minha gente, não importa, isso aqui é importante, que não importa que os órgãos administrativos, fiscalizadores, tenham aprovado as contas apresentadas por esse governante, né? Porque mesmo assim, mesmo que os órgãos administrativos, fiscalizadores, por exemplo, um Tribunal de Contas, né? Ainda que ele tenha aprovado essas contas, aprovado as contas apresentadas por esse governante, ainda assim é possível que ele seja responsabilizado não só penalmente, né, mas também civilmente. A aprovação das contas públicas por esses órgãos fiscalizadores somente serve para convalescer as irregularidades administrativas que forem verificadas na execução daquele orçamento público, né? As infrações penais, elas permanecem, digamos assim, intactas. Aí vai competir a justiça criminal comum dizer, né, da responsabilidade ou não do seu administrador. Então, a aprovação de contas ou a não aprovação de contas somente convalesce, né, no caso de haver irregularidades administrativas verificadas na execução de um orçamento, do orçamento público, né? E a ação penal, pessoal, é pública incondicionada. Próxima aula a gente vai conversar sobre o crime de concussão e excesso de exação. Bons estudos!